Quando estiveres triste, lembre-se do que o Senhor Jesus nos disse: vou e venho para vós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está contigo, você não será abalado. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está contigo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco e corta a lança, queima os carros e joga no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. O Deus de Jacó está conosco. Ele te ajudará ao romper da manhã. Se você está preocupado, lembre-se da oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se você está desanimado, saiba que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas seguro estarás. Não temerás o espanto noturno. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pois então, se você acha que Deus está longe de você, então saiba que Deus te conhece. Deus conhece o teu assentar, o teu levantar. De longe Deus te conhece, conhece até o teu pensamento. E de muitos males já te livrou, te libertou de muitas dificuldades, e perto está em todos os momentos. Ele cumprirá o teu desejo, o desejo do seu coração, ouvirá o seu clamor e te salvará. Pois o Senhor guarda todos os que o amam, e a tua boca entoa hinos e louvores a Deus. Você ainda o glorificará. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Quando estiver sem paz e sem descanso, lembre-se do que o Senhor nos disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E a ti foi revelado, pois então vinde, todos os que estáis cansados. Se você está doente, não se atemorize, sede paciente, fortalecei o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Pois então não fique triste, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. João viu uma grande multidão de branco e perguntou: quem é essa grande multidão? E o Senhor respondeu: esse é o povo da grande tribulação, que foram lavados no sangue do Cordeiro. Eis que você está incluído nesse povo, o povo da grande tribulação. Mas haverá um dia em que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Pois nem provado, nem abatido, nem doente, você tem desviado os seus pés da casa do Senhor. Não tem deixado de dizer que o Senhor é bom. E o Senhor disse aos que sofreram por amor de seu nome: não haverá um fio do vosso cabelo que perecerá. Por vossas paciências ganharão vossas almas. Quando estiver acabando o que comer ou o que vestir, não se apavore, lembrai do que o Senhor nos disse: a vida é mais do que o mantimento, e o corpo é mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, nem semeiam e nem ajuntam em celeiros, e Deus as alimenta. E a vós, Deus não alimentará? E quanto ao vestido, por que andais solícito com o que haveis de vestir? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, vestirá muito mais a vós. Pois então não andeis inquieto dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque Deus, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando estiveres meio sem fé, lembrai que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Pois através da fé, os antigos alcançaram muitas obras. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho a Deus de seus dons, e por ela, mesmo depois de morto, ainda se fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e foi para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz a um filho, já fora de idade, porque teve por fiel aquele que havia prometido. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu seu unigênito filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência.
Abraão considerou que Deus era poderoso para até os mortos ressuscitar. Pela fé, Isaque abençoa Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoa cada um dos seus filhos e os adorou encostado à ponta do seu bordão. Pois então, se você está sem fé, lembre-se que pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo o invisível. Pela fé, passaram o mar vermelho como que em terra seca, e os egípcios, os seguindo, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, que direi mais? Faltaria tempo falando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, do Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram o fogo à força, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Pela fé, experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Portanto, nós estamos rodeados de testemunhas que deixaram todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia. Corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual que para salvar as nossas almas suportou o duro madeiro da cruz, desprezando as afrontas e os combates. Considerai, pois, aquele que suportou a amargura e contradições dos pecadores, para que nós não nos enfraquecemos, nem nos desfalecemos na fé. Pois então, quando você se sentir fraco, esperando alguma coisa do Senhor, lembre-se do que o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando alguém se acha fraco, então está forte. Tende bom ânimo e lembrai da parábola a qual o Senhor nos disse: uma mulher, quando está para dar à luz, sente medo, sente pavor, porque é chegada a sua hora. Mas depois de já ter dado à luz a um filho, nem se lembra mais da dor e da aflição, pelo prazer de ter colocado alguém no mundo. Assim somos nós. Às vezes nos sentimos triste, abatido, provado, mas quando o Senhor vier, a nossa tristeza se converterá em alegria, e não mais nos lembraremos da angústia, da tribulação ou dos combates. Uma mulher, depois de ter dado à luz a um filho, com o tempo ainda passa tristezas. O filho fica doente ou vem a dar trabalho no futuro. Mas nós não. Depois que o Senhor vier, nós nunca mais teremos sede, nunca mais teremos fome, nunca mais sofreremos, nunca mais teremos enfermidades, nunca mais ficaremos tristes. Haverá um dia em que nós não nos acharemos dignos de estar onde nós estaremos.
estaremos com Deus e ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós mesmos diremos: valeu a pena sofrer, valeu a pena passar por momentos difíceis. Estaremos para sempre protegidos. Estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.